Quase todos os dias eu escuto a mesma afirmação. Somente um milagre seria capaz de impedir Lula de vencer as próximas eleições. E eu consigo entender de onde vem esse pessimismo. Lula tem a máquina pública nas mãos. Tem bilhões de reais sendo movimentados em programas e ações do governo. Conta com grandes agências de comunicação e ainda possui o apoio de setores poderosos da imprensa. Enquanto isso, decisões judiciais e investigações eleitorais podem criar obstáculos justamente para os principais nomes da direita. O cenário parece desequilibrado, mas existe um acontecimento que pode mudar completamente essa história. Esse possível ponto de virada não está apenas nas urnas. Ele pode estar dentro de uma investigação que envolve Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. Uma investigação que, apesar das tentativas de mudança na relatoria, acabou retornando novamente para as mãos do ministro André Mendonça. Para muita gente, isso foi apenas resultado de um sorteio. Para outras pessoas, foi algo muito maior. O fato é que esse processo voltou exatamente para o ministro que setores ligados ao governo aparentemente não queriam conduzindo o caso. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos analisar por que essa investigação envolvendo Lulinha preocupa tanto o Palácio do Planalto, quais contratos milionários aparecem no levantamento apresentado pela reportagem e por que André Mendonça pode estar diante de uma das decisões mais importantes de sua trajetória. A tentativa de retirar essa nova investigação das mãos de André Mendonça já havia chamado atenção. O caso foi enviado para uma nova distribuição, passou por sorteio e acabou retornando justamente para ele. Estatisticamente, pode até ser uma coincidência. Politicamente, porém, a repercussão foi enorme. A percepção que se criou é que determinadas forças trabalharam para afastar o ministro, mas o resultado final produziu exatamente o efeito contrário. E existe uma razão para tanta preocupação. Segundo as informações apresentadas no material original, aliados do próprio governo consideram o inquérito envolvendo Lulinha uma ameaça maior ao Palácio do Planalto do que os desdobramentos do caso Banco Master envolvendo Jacques Wagner. Isso não significa que o outro caso seja pequeno. Pelo contrário, o nome de Jacques Wagner aparece associado a relações e supostos benefícios que ainda precisam ser devidamente esclarecidos pelas autoridades. Mas o caso de Lulinha atinge uma área muito mais sensível. Não estamos falando apenas de um aliado político. Estamos falando do filho do presidente da República. Qualquer suspeita envolvendo contratos públicos, influência política ou recebimento de valores acaba atingindo diretamente a imagem de Lula e a narrativa construída pelo governo. O levantamento citado na reportagem fala em aproximadamente 55 milhões de reais em contratos ligados a uma empresa mencionada na apuração sobre Lulinha. Os documentos teriam sido consultados em plataformas públicas de transparência, reunindo 4 contratos vigentes ou com efeitos previstos por vários anos. O primeiro contrato citado teria valor aproximado de 19 milhões de reais e envolveria o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O acordo teria começado em abril e possuiria uma vigência prolongada. É importante lembrar que o ministério é comandado por Wellington Dias, nome diretamente ligado ao governo Lula. O segundo contrato também teria sido firmado com o mesmo ministério. Segundo a reportagem, ele foi assinado em dezembro de 2023, ainda no primeiro ano do atual governo, com valor superior a 14 milhões e 400 mil reais e vigência até abril de 2027. O terceiro contrato mencionado envolveria o Exército Brasileiro, ligado ao Ministério da Defesa, e teria valor aproximado de 21 milhões e 800 mil reais. O acordo teria sido assinado no final de 2022 e publicado no início de 2023. Já o quarto contrato teria valor de aproximadamente 177 mil reais e envolveria o Instituto Nacional de Educação de Surdos, subordinado ao Ministério da Educação. Todos os contratos citados seriam relacionados à área de tecnologia, especialmente a contratação de sistemas e softwares.
Agora preste muita atenção no ponto central. A reportagem afirma que a empresa mencionada nas apurações teria sido criada recentemente e pouco tempo depois passou a aparecer em contratos milionários com órgãos do governo federal. Isso, por si só, não prova a existência de crime. Uma empresa nova pode vencer licitações e fechar contratos públicos, desde que cumpra todas as regras. Mas, diante das suspeitas levantadas pela investigação, o crescimento acelerado e a proximidade com pessoas politicamente expostas precisam ser esclarecidos de maneira transparente. A pergunta é simples: como esses contratos foram conquistados? Houve licitação? Quais empresas participaram? Quais foram os critérios técnicos utilizados? Os preços estavam de acordo com os valores praticados no mercado? Existiu algum tipo de influência política? É justamente para responder a perguntas como essas que uma investigação precisa avançar sem interferências. Meus amigos, estamos firmes e fortes. Aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Esse apoio é fundamental para que análises como esta cheguem a mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque o ponto mais delicado ainda precisa ser explicado. Segundo a investigação mencionada na transcrição, Lulinha estaria sendo apurado por uma possível atuação de influência em favor de empresários interessados em negócios com o governo. Também foram citadas supostas transferências milionárias e pagamentos periódicos. Tudo isso ainda depende da análise dos documentos, dos depoimentos e das provas reunidas pelas autoridades. Investigação não é condenação. Mas investigação também não pode ser tratada como perseguição apenas porque atinge alguém próximo ao presidente. O que causa indignação é perceber a diferença de tratamento. Quando uma suspeita atinge alguém ligado à direita, a condenação pública costuma acontecer antes mesmo da abertura de qualquer processo. Manchetes são publicadas, reputações são destruídas e medidas severas são defendidas imediatamente. Quando o caso atinge o filho de Lula, surgem pedidos de cautela, questionamentos sobre competência e movimentos para trocar o responsável pela investigação. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se houve irregularidade, que seja investigada. Se não houve, que os documentos demonstrem isso. O que o Brasil não pode aceitar é que parentes de presidentes, ministros, parlamentares ou qualquer autoridade recebam algum tipo de proteção especial. É por isso que André Mendonça está diante de uma enorme responsabilidade. Não cabe a ele condenar antecipadamente ninguém. Cabe garantir que a investigação avance dentro da lei, que as provas sejam analisadas, que as testemunhas sejam ouvidas e que o país tenha acesso aos fatos sempre que o sigilo não for mais necessário. Para muitos brasileiros, o retorno desse processo às mãos de André Mendonça foi uma coincidência difícil de ignorar. Para quem tem fé, pode representar algo ainda maior. André Mendonça construiu sua imagem pública como um homem religioso, defensor da Constituição e comprometido com princípios. Agora chegou o momento de demonstrar que esses princípios permanecem firmes mesmo diante da maior pressão política. O possível milagre que muita gente espera não significa perseguir Lula ou condenar seu filho sem provas. O verdadeiro milagre seria ver a lei funcionando da mesma maneira para todos. Seria ver uma investigação envolvendo pessoas poderosas avançar sem interferências, sem acordos de bastidores e sem decisões destinadas apenas a proteger o governo. Ministro André Mendonça, o Brasil precisa de firmeza, equilíbrio e coragem. Não seja instrumento da direita nem da esquerda, seja instrumento da verdade. Se existem provas, elas precisam ser apresentadas. Se houve crime, os responsáveis precisam responder. Se não houve, a investigação deve esclarecer isso de maneira definitiva. Agora eu quero saber a sua opinião. A investigação envolvendo Lulinha deve avançar até que todos os contratos e pagamentos sejam esclarecidos? André Mendonça conseguirá suportar a pressão política que certamente virá? Escreva aqui nos comentários. Inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.